Ah, que ótimo. Não, mas vamos fazer, que está tudo ótimo agora. Vou falar para vocês um pouquinho sobre o nada trivial, qual que é a minha intenção com esse canal. Esse termo, nada trivial, eu sempre usei, quem me acompanha, quem já teve aula comigo, sabe que uma hora eu falo assim, não é tão trivial assim, tem que tomar cuidado porque isso não é nada trivial. E o que significa ser nada trivial, né? É a complexidade, é a percepção de que aquele tema, de que aquele objeto, ele é mais complexo do que aquilo que muitas vezes está sendo visto na superficialidade. E a internet é a casa da superficialidade, porque todo mundo tem 3, 4 minutos para dar seu recado, no Reels, no TikTok menos ainda. Então as pessoas estão cada vez tratando de temas, querendo usar, por exemplo, não, a pessoa vai no TikTok para ver dancinha, vamos combinar isso. Aí chegou o cidadão, ele quer fazer conteúdo em 1 minuto e meio para falar de saúde, nutrição, tomada de decisão, escolha financeira, curso de como encontrar a felicidade na vida corporativa, né? No mesmo 1 minuto e meio. Funciona, quer dizer, funciona. Porque é assim que eles estão fazendo. E estão vendendo, e provavelmente estão ganhando bastante dinheiro. Mas, para mim, não funciona. Porque a gente sempre precisa mostrar as camadas de complexidade que as coisas têm. Então, se a gente puder ter um canal onde já fica o recado dado de que é uma abordagem mais profunda, de que a gente vai buscar cavucar os temas, trazer gente para discutir os temas, e sempre entendendo que existe um monte de gente pegando temas que são complexos, temas que requereriam vários focos, pontos de vista, perspectivas, não podem ser tratados a partir de um recorte único, né? E se a gente está produzindo conteúdo, está querendo produzir conteúdo, e está querendo, através do conteúdo, produzir valor para as pessoas, né? Dar uma percepção de valor adequado e fazer uma entrega genuína, que depois vocês podem até usar como uma referência durante uma fala sua, durante uma reunião no seu trabalho, que você quer fazer alguma consideração, e aí tudo isso a gente vai estar trazendo absolutamente embasado nos diferentes pontos de vista da ciência. Então, se o Instituto Conectomos, as minhas iniciativas, o próprio canal do Instituto Conectomos, tem a ideia de ser profundo especificamente no prisma da neurociência, e isso é o que é mais fácil para mim, porque essa é a minha formação, é da onde eu venho, como eu penso sobre as coisas, né? Eu costumo dizer que é muito difícil você comparar uma pessoa que tem uma formação como neurocientista, que é o meu caso, que originalmente eu venho da biologia, das ciências da saúde, e depois você pega uma pessoa ok, faço lá meus estudos dentro das ciências humanas. E se você for comparar com uma pessoa que tem como estrutura de pensamento o pensamento das ciências humanas, que depois vai estudar a neurociência, muitas dessas pessoas começou. Só um minuto, os cachorros resolveram se comunicar. Mas eles vão fazer isso algumas vezes. Chururus. Muito bem. E aí, essa perspectiva de você vir de um lugar específico da sua formação e se aprofundar num outro tema, e você fazer o caminho contrário, que é você sair de uma outra área e fazer uma especialização, por exemplo, em neurociência, você nunca vai conseguir ter a mesma perspectiva. Então, sempre, né, gente, meu viés vai ser da neurociência, porque é essa estrutura de formação. Mas eu estou querendo, eu estou investigando, e não é de hoje, que a gente vai avançando por outras fronteiras, como a fronteira da educação, como é a fronteira da gestão de pessoas no universo organizacional, a gestão de culturas organizacionais e tudo mais. Então, a ideia desse canal é a gente ter um dia da semana dedicado a cada uma desses grandes temas. Então, vamos dizer assim, você me acompanha, você me segue, mas você não tem interesse nenhum sobre o meu trabalho em educação fundamental. Vai ter o dia lá que é o patrocínio
da educação inédita, por exemplo, né? Nesse dia nós vamos aprofundar nos temas de educação. Depois vai ter um dia que quem vai patrocinar aquele vídeo é a Illumine, que é a consultoria organizacional na qual a gente desenvolve as nossas consultorias dentro das empresas. Então, nesse dia, nós vamos tratar de temas ligados ao ambiente organizacional. E hoje, que é o Leia Comigo, é o dia que a gente vai fazer sempre ao vivo. Obviamente, só nas quartas-feiras que nós vamos ter vídeo ao vivo. Posso entrar ao vivo numa outra circunstância, dependendo de algum tema ou de alguma circunstância que seja legal da gente discutir, mas eu não vou me comprometer com esses momentos. Mas nós vamos ter um vídeo por dia da semana e para cada um das perspectivas funcionais, a gente vai colocando os diferentes temas de cada um das nossas iniciativas. O Leia Comigo é uma iniciativa, então, da editora Conectomos, que é a editora de um livro só, que é a editora que editou o meu livro, e que a gente está produzindo outros, mas que eu também quero, aos poucos, ir ampliando e permitindo que outros autores brasileiros publiquem pela editora Conectomos em temas de neurociência, e também uma perspectiva de a gente trazer traduções da área de neurociência via editora Conectomos. Então, hoje a gente já está aqui com o patrocínio da editora Conectomos na nossa primeira live do Leia Comigo. Vamos ao livro? Quem já leu? Tem um monte de gente que estava falando comigo nas redes sociais, que já tinha lido, que ia gostar de reler comigo. Mas eu queria falar rapidamente, e sempre quando for o primeiro vídeo de cada um dos Leias Comigo, eu vou contar um pouco sobre o livro em si, o autor, a história desse autor, e também os prefácios, né? Nossa, bati aqui na luz. Os prefácios, a coisa, todo o preparo do livro para que a gente inicie a leitura. Eu escrevi num post do Instagram, tipo, leiam os índices e os inícios, né? E teve gente que riu, né? Mas é verdade, índice é uma coisa feita para ser lida. Então, vamos lá. Ao livro, ao autor e o começo do livro. E por que eu escolhi esse livro para começar, né? Porque se tem uma coisa que é nada trivial, é a abordagem temática do Antônio Damasio. Pensa em alguém que começou a fazer perguntas a respeito de pacientes que tinham lesões em áreas emocionais do cérebro. Ele começou, como neurologista, a se aprofundar muito na pesquisa sobre a funcionalidade do sistema emocional, especialmente nas patologias. Sendo neurologista e não psiquiatra, né? Isso tinha uma diferença muito importante também, e até maior no passado, mas continua existindo uma diferença importante. Mas lá atrás era ainda mais profunda, né? E então o neurologista, ele acabava se encarregando muito das lesões vasculares, ainda se encarrega, vasculares, traumáticas, tumorais, né? Que é quando há infecciosas, né? Circunstâncias que afetam o sistema nervoso, o neurologista especialmente o sistema nervoso central, né? Mas que estão associadas a eventos físicos, vamos dizer assim. E a psiquiatria ficava com todas aquelas alterações de comportamento e tal, que pareciam classicamente da mente. É mó barato porque dentro da medicina já existe essa divisão entre mente e cérebro, e que acabou canalizando, inclusive, duas práticas profissionais específicas. Vamos voltar para o Antônio Damasio. Antônio Damasio é neurologista. Então, ele inicia de forma muito robusta uma investigação sobre o sistema emocional e qual o impacto dessas lesões no comportamento do indivíduo. E, a partir disso, investigar cada vez mais profundamente o papel do sistema emocional na dinâmica funcional humana, né? Queria só lembrar vocês que, se quiserem fazer perguntas, me interromper ou fazer comentários, eu estou lendo aqui o chat, tá? Segue, se tiverem qualquer interesse de fazer uma colocação e quiser que eu comente aqui, eu quero mesmo
participação, porque a live tem essa cara, né. O objetivo de fazer live é estar com vocês ao vivo. Então, participem, vamos embora. Então, pessoal, o que que o Antônio Damasio faz? Ele escreve o primeiro livro dele em 1995, que é O Erro de Descartes, que, para quem leu, não sei quem conhece esse livro, já mostra a primeira coisa, que ele está pronto e disposto a fazer essa conversa com a filosofia, ainda que um monte de filósofos cartesianos tenham ficado bem bravos com ele, bem bravos mesmo. Se vocês buscarem textos daquela época, 97, 98, tem gente descendo a lenha. E até hoje tem gente questionando, tá? Porque não foi isso que Descartes falou, porque... E ele, na verdade, também puxando assim, o erro de Descartes, fica um título que fica chamativo, né? Então, isso também tem a ver com o agente, né, do Antônio Damasio, que propõe o título, a capa, etc. e tal, né? E a temática, e a forma como ele vai desenrolar, porque é um livro de muito sucesso que manifesta uma coisa muito importante, que é o papel do sistema emocional como um marcador das experiências humanas, atribuindo às experiências humanas valências, pesos, sentidos, né? In, intenção não, mas intensidade, valência, e tem uma coisa de significado também, tá? Já é uma iniciação ao processo semiótico, ao processo de atribuição de significado, né? Mas ele está muito preso ainda nesse livro aos pacientes, aos sintomas dos pacientes, que vão justificando a forma como ele vai apresentando essa teoria. Vale muito a pena, tá? Esse livro. Daí ele faz um outro sobre a consciência. Ele gosta muito. Antes disso, ele faz um sobre sentimentos, que ele vai desafiando Spinoza. Então ele fala em busca de Spinoza, né? Mas tratando, você vê que ele está o tempo inteiro querendo provocar a filosofia, querendo provocar um autor, ou querendo provocar uma ideia que já é muito consolidada dentro das ciências humanas, né? Daí ele faz o Mistério da Consciência, que é um livro incrível, onde ele questiona o papel, inclusive, do sistema emocional, porque ele praticamente ele é, sei lá, é aficionado nas emoções, né? E daí ele faz o verdadeiro criador... Não, o verdadeiro criador de tudo é o do Nicoleles. O Damasio faz o livro E o Cérebro Criou o Homem, né? Aqui, pessoal, de uma certa forma, ele está compilando tudo isso. Ele volta a defender a perspectiva dos afetos, dos sentimentos, a construção da cultura, a construção do homem, a consciência, e aí ele vai, no fim, questionar a ordem das coisas, né? Questionar que ele já nos inícios já nos deixa bastante, né, curioso para saber como é que ele vai tratar disso, né? E o Luiz César Rocha dos Santos, que está aqui acompanhando a gente, ele já referencia aqui o Damasio como sendo um dos principais no tema neurociência afetiva e sentimento. Na verdade, ele é quase que o iniciador de uma pesquisa sobre isso contemporânea, que vai questionar, porque ela vai vir mais ou menos no mesmo tempo que os estudos do Prêmio Nobel de Economia, o... Vixe, Maria. Rápido, Devagar, Duas Formas de Pensar, que é o Amos Tversky, era o cara que fez o trabalho junto com ele, mas não consegui lembrar o nome do Kahneman. Pronto, entrou. Tranquilo. E a Graçotti também me ajudou. Muito obrigada. Então, é isso mesmo. O Kahneman, ele está trabalhando praticamente ao mesmo tempo, né, que Damasio. Eles são contemporâneos, tá? Praticamente nasceram na mesma época, são contemporâneos. E não é a primeira vez no Kahneman que a gente tem aquela ideia desse sistema dual,
de tomada de decisão rápido, devagar, um sistema intuitivo, um sistema de raciocínio, né? E sempre colocaram também nesse campo, nessa dicotomia, emoção e razão. E o Damasio é, quem sabe, um dos mais ferrenhos críticos dessa perspectiva dualista, dessa perspectiva dicotômica, na verdade, dicotômica, né. Ele também vai questionar o dualismo, mas essa perspectiva dicotômica de que você tem o afeto ou a emoção e o sentimento de um lado e a razão de outro, ele questiona o tempo todo, em toda a construção, da literatura dele, né. Esse livro aqui, dá para a pessoa ler e como se fosse um resumo da obra do Damasio, tá. Mas, de toda sorte, tem aprofundamentos bem legais na história da consciência, no livro do Mistério da Consciência. O próprio erro de Descartes, que tem todos os dados dos pacientes, ele vai no paciente Phineas Gage, que é o paciente mais famoso da neurologia, né. Os alunos que fazem neuro não aguentam mais ouvir falar do Phineas Gage, porque todo professor que chega na sala, Phineas Gage. Se não é Phineas Gage, é Kahneman. Se não é Phineas Gage, Kahneman, tem alguém que é mais elaborado que fala de Damasio. E vai até, né, é o mesmo script, todo professor tem o mesmo script. Vamos embora. Então, pessoal, eu tô com uma edição de português de Portugal, que eu ganhei de uma querida, porque o Antônio Damasio é português, né. Então vamos ler no original. Olha só, aqui ela fez uma dedicatória fofa para mim. A Alexandra Olivares, professora da pós-graduação em Futuro Sustentado, Neurociência e Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações da Santa Casa. Aproveitar e já fazer um jabazinho. Inscrições abertas, tá? Se alguém que estiver aí assistindo tiver o link da pós, quiser colocar, já ajuda o pessoal por aí. Tá bom? Então, vamos ao livro. Esse livro especificamente, como eu disse para vocês, ele praticamente trata. Espera aí que deu um ruim aqui, né? Estão me ouvindo? Esse livro aqui. Pronto. Esse livro aqui. Estão ouvindo agora, né? Isso. Ele tem a perspectiva. Primeiro que ele é dividido em 3 partes, tá? E essa divisão das partes, ela está praticamente tratando de 3 aspectos que a gente vai precisar se aprofundar para entender essa noção. A primeira parte está tratando das questões da condição humana e a sua relação com a vida. E como que essa relação com a vida tem a ver com a cultura e tem a ver com o fato da gente ser biológico, de ser um ser biológico que se tornou um ser social, que depois se tornou um ser cultural, depois se tornou um ser espiritual e assim foi, né? Mas, de toda sorte, um ser biológico. E ele vai tratar muito profundamente do conceito de homeostasia, tá? Isso é central, inclusive para nós dentro da medicina. E aí ele vai considerar muita biologia nesse começo dessa história, porque ele vai considerar a vida, a expressão da vida, a vida em movimento, qual é o impacto do sistema nervoso nisso, etc. E tal. A segunda parte, ele já começa a falar da mente cultural. Ele já como é que se estrutura essa mente cultural e como que ela está relacionada às nossas necessidades. Porque é isso que ele vai defender o tempo todo. Já já eu vou falar dos inícios e vai ficar claro qual é o objetivo dele, né. E aí ele termina essa segunda parte com a perspectiva, da consciência como sendo um estruturador dessa mente cultural. E a parte 3 é a mente cultural em ação. Quer dizer, então, uma vez que essa mente cultural se estruturou, como é que ela vai nos levar a ser quem somos, né. Então, é dessa forma que o livro está dividido, tá? E eu vou combinar com vocês que a gente vai discutir cerca de 15 a 20 páginas por semana, tá bom? Hoje nós vamos
tratar só desses inícios que eu quero considerar com vocês e a gente vai encerrar. E eu vou combinar com vocês que essa live não vai ser longa. Ela vai ser uma live toda semaninha de 30 minutinhos no máximo, tá bom? Então, eu vou considerar os 3 pontos que ele trouxe para os inícios, enquanto isso vocês botam as perguntas aí, os comentários, e depois vocês postam para eu poder gastar o finalzinho da live com respostas se vocês tiverem algum questionamento, tá? Mas quais são os 3 inícios que o Damásio apresenta? Por que ele vai fazer 3 inícios? Porque ele praticamente tem 3 razões diferentes para publicar esse livro. E 3 razões diferentes para compilar esses dados que ele tem, advindos da neurociência, advindos do conhecimento, porque ele não é só neurocientista, né? Ele é um apaixonado pela filosofia, pelas artes também. Então, ele tem textos, assim como o Candel também, que são os meus 2 heróis, só que eu não posso dizer ainda, porque são heróis vivos. E gente viva a gente não diz que é herói da gente, porque é meio perigoso, né? Mas esses 2 caras são grandes candidatos a ser meus heróis, tranquilamente. Muito bem. Então, vamos ao primeiro início. Qual é a ideia do primeiro início? Que nós, humanidade, ainda não nos demos conta da importância dos sentimentos na vida humana, na construção humana, na cultura humana. E que a gente tem uma tendência, um vício, né, de compreender a partir da nossa linguagem verbal e do nosso raciocínio que os nossos comportamentos, as nossas tomadas de decisão são oriundas de uma relação de causa e consequência. E que a gente tem uma intencionalidade pregressa para tudo isso. Quando, na verdade, o motivador desse processo é os sofrimentos humanos, as emoções. E aqui tem uma coisa: ele não está usando o termo emoções nesse livro. Ele começa falando de emoções, mas ele rapidamente corre para sentimento. E por que ele corre para sentimento? Né? Por que ele vai ficar depois no sentimento, no sentimento, no sentimento? Porque ele já está querendo considerar a emocionalidade humana após a interpretação, após a perspectiva da interpretação que aquela emoção tem. Então, ele não quer falar da emoção pura, ele já quer falar dessa emoção recheada de significado, que a gente vai dar nome de sentimento, justamente porque ela é mais ampla e mais complexa. Né? E tem a ver com a história do indivíduo, ela também tem uma característica de individualidade, que é uma coisa um pouco complicada. Então, ele vai propor nesse primeiro início isso. Olha só, a gente não sabe nada sobre os sentimentos, a gente negligencia, só que ele é o motor de tudo. Porque tudo que a gente fez por causa do sofrimento dos sentimentos. Só que aí, olha só, né? Essa figurinha que vos fala que é muito pretensiosa. Mas eu vou me arriscar a dizer que o exemplo que ele deu não é bom. Porque ele dá o exemplo da própria medicina. E usa a medicina como exemplo para todas as coisas, para tudo que a gente inventou, para tudo que a gente fez, que a gente desenvolveu. E a medicina, de todas elas, é aquela que está mais conectada ao sofrimento humano mesmo. Eu não acho que é tão facilmente comparável como, por exemplo, com o lazer. Lazer não, desculpa, com o entretenimento, que também é uma ferramenta humana, da cultura humana. Eu não acho tão óbvia essa conexão. Então, o exemplo que ele deu foi ruim. Ele poderia ter explorado um exemplo mais robusto para falar: olha só, tudo que a gente fez, tudo que é para evitar o nosso sofrimento ou para buscar a nossa percepção de valor. E, ao mesmo tempo, trazendo essa coisa dos afetos para o sofrimento físico, que a medicina trata, ele desconsidera que a maior parte das pessoas entende a dor como sofrimento, mas é cruel, inclusive, com a ideia da dor dos afetos. Então é muito comum, não é incomum que as pessoas sejam negligentes com outras, porque diz que é uma dor afetiva e não uma dor física. Então eu não gostei do exemplo dele,
Desculpa, tá? Se alguém falar com ele, comenta isso com ele, mas diz que tudo bem, que eu aceito, tudo bem. O segundo início tem a ver com a magnitude, né, o range da expressão humana na vida, né? Ele começa assim, é bonitinho o jeitinho que ele começa, porque ele teve que ser criativo, buscar um monte de adjetivinhos. Ele diz assim: como é que seres humanos vieram a ser, ao mesmo tempo, sofredores, mendicantes, celebrantes do prazer, filantropos, artistas e cientistas, santos e criminosos, senhores benevolentes da terra e monstros empenhados na sua destruição? Está falando, como é que a gente pode ser tudo isso tendo a mesma origem, tendo vindo do mesmo lugar, né? E aí ele vai falar, olha o tamanho da complexidade que os afetos têm e como ele está se relacionando com as nossas culturas, com aquilo que a gente precisa, com a necessidade. As ciências, por si só, não podem iluminar a experiência humana sem a luz que provém das artes e das humanidades. Frequentemente, as reflexões sobre o processo de construir culturas prende-se com duas versões em aparente conflito. Uma em que o comportamento humano resulta de fenômenos culturais autônomos, que são culturas que surgiram do nada, e outra que o comportamento humano resulta da seleção natural e dos seus resultados transmitidos por genes. E ele está dizendo assim, não é nem isso, nem aquilo. É exatamente os dois ao mesmo tempo. Então é por isso que a gente inaugura o canal Nada Trivial com Damásio, porque ele já está de cara trazendo o problema, quem sabe, mais ardido da existência humana, que é a compreensão de que a nossa biologia tem os elementos necessários para fazer as provocações inerentes aos nossos comportamentos, às nossas culturas, à nossa ciência, inclusive à arte e a filosofia. E mais, também a religião. Né? Então, tudo isso partindo de um lugar bio que de simples vai se complexificando por causa da linguagem e por causa do intelecto, que começa a dar justificativas e explicações e construir significados, mas que está em íntima associação na construção disso, né? Na construção dessa cultura. E o terceiro início, pessoal, para a gente acabar, é que nós somos contadores de histórias, né? O ser humano é um storyteller por natureza. Assim que ele se viu possuidor da faculdade da linguagem, ele já começou a usar o recurso de comunicação, né, oral para começar a falar um dos outros, né? É por isso que a fofoca foi o que começou a linguagem. Eu acho isso interessante, mas também tem uma outra teoria que fala sobre a guerra, então eu vou ficar quieta, não vou dar minha opinião. Mas, basicamente, é para você poder falar sobre outra coisa que não está presente naquele momento, né? E aí você gera todos os significados e os significantes. Mas, como contadores de história, nós queremos falar sobre as origens da vida. Então, trazer as emoções para esse lugar onde a gente compreende as nossas pulsões e os ânimos, né? E as forças e os drives, né? Os engajamentos, as motivações, isso está muito associado com emoção, com sentimento, porque ele quer falar de sentimento. E aí vocês conseguem perceber a profundidade que isso tem para todas as áreas de aplicação que vocês que me seguem acabam operando? Para o autoconhecimento, acabou, não preciso nem falar nada. O, É que o Hélio fez uma pergunta boa, que eu vou gostar de responder. Educação. Como é que você desenvolve o indivíduo, como é que você trata a emocionalidade dele, como é que você faz o encadeamento disso com a linguagem, com o desenvolvimento do intelecto, como é que você não deixa uma coisa sendo subordinada à outra, né? Ambiente organizacional, relações, comunicação, influência, motivação, engajamento, universo aqui também, né? Que mais? Acho que é isso, né? Autoconhecimento, a vida num ambiente organizacional e também para entender as artes, para entender a literatura, né? Por que a gente precisa
desse lugar de criar significados para aquilo que a gente vive, para aquilo que a gente sente, né? Olha só, o Hélio fez a pergunta: dizem que é melhor falar sobre inteligência sentimental e não inteligência emocional. Eu concordo. E digo mais, Elito, a inteligência sentimental é uma prerrogativa do indivíduo. Diz respeito à maturidade do indivíduo em relação à sua própria vida. E o start dela é o autoconhecimento. Já o conceito de emocionalidade que mais me agrada, você sabe disso, é gestão das emoções. Porque as emoções não são um produto direto do nosso intelecto para serem traduzidas em uma forma inteligente. Né? A inteligência vem muito do intelecto. Intelecto significa uma construção, minimamente uma construção. E a emoção, ela não é construída pelo intelecto, ela é construída pela experiência, pelas vivências. Então, dificilmente você vai ter uma inteligência sobre aquela construção, mas uma gestão sobre aqueles dados, sim. Né? E essa gestão desses dados emocionais são um nutriente muito importante para a construção da potência comportamental, da potência intelectual e de todas, né, todas as expressões humanas. Então, eu concordo contigo. Inteligência emocional eu acho péssimo. Eu tive a oportunidade de falar isso para o próprio Goleman, né? Na caruda dele mesmo falei isso, que achava péssimo. Mas o barato é que ele não criou esse termo, né? Ele mandaram para a revista, porque ele era jornalista, né? Mandaram para o New York Times, não era uma revista, era um jornal. Um press release de um paper de dos autores americanos falando sobre inteligência emocional. Ele achou bem legal o conceito, foi pesquisar e disse que foi ele que criou. Sensacional, né? Mas tudo bem, faz parte. Porque no final ele não tinha nem condição de fazer essa construção com a formação que ele tinha, né? À época. Mas daí depois tudo mudou, porque ele gostou tanto do negócio que ele de fato avançou e consegue falar hoje com uma certa destreza sobre essas coisas, né? Muito bem. Era isso. Gostaram do formato? Vocês não falaram nada. Ninguém comenta nada. 30... Vocês vão ler para fazer comigo? Conta aí para mim, pessoal. Porque quem for ler, eu vou convidar vocês a lerem estes primeiros. É da página 23 no livro que eu tenho, que seria Da Condição Humana, que é o primeiro capítulo, na parte 1, que é a vida e a sua regulação. E nós vamos até o subtítulo Homeostasia, que termina na página 45, tá? Então, nós vamos ler aí cerca de... Ah, não era tudo isso, não. Vou fazer menos. Até a 33, pronto. Tá aqui a outra marcação, desculpa. Então, dessa 23 aqui para mim, até quando começa a originalidade da mente humana, tá? Não me dei bem com esse fone mesmo aqui, pessoal. Muito bem. Então tá aqui, originalidade da mente cultural humana. Muito bom. Então eu espero vocês quarta-feira que vem, lido. Vai assistir, problema seu. Vai chegar na terça, você lê para quarta. Tô brincando. Porque aí eu queria que vocês comentassem comigo, para valer a pena ser live. Senão não vale a pena. Eu gravo um vídeo como eu fazia lá no Instagram e ficamos o dito pelo não dito. O que você vai fazer? Você vai compartilhar esse videozinho com o seu pessoal aí. E já vai avisando que os primeiros, sei lá, 3 minutos, 5 minutos, não tem nada, porque a gente ficou brigando com som. Tá bom? Só tem gente incrível por aqui. Compartilha, convido para as pessoas, traz todo mundo para cá. Pede para o pessoal curtir o canal aqui, se inscrever para me dar uma força, para eu poder começar a usar o canal de um jeito mais dinâmico, porque com 100 pessoas vai ser difícil o pessoal me dar moral aqui, né? Então, beijo. Se cuidem e até quarta-feira que vem. Amanhã tem vídeo, sexta-feira tem vídeo, segunda-feira tem vídeo, terça-feira tem vídeo.
tá bom? Fica esperto. Beijo, tchau.